O sol poente de Lisboa derramava-se como vinho tinto sobre as calçadas de Alfama, mas Beatriz não via nada além do abismo que se abria em seu peito. Você acha que pode me manipular assim, Ana? Como se eu fosse uma das suas telas vazias, esperando que você pinte mentiras sobre mim? As palavras saíram como um fado rasgado, e quando nas ruas estreitas, onde o eco das guitarras ainda pairava do último concerto clandestino. Ana parou, o pincel escorrendo tinta vermelha de azeite em sua mão trêmula, os olhos castanhos dilatados pelo choque. Era o fim de tudo, ou o começo do inferno que Beatriz havia temido por anos. Mas ali, sob o céu cor de laranja, o segredo que Beatriz guardava como um vinho envelhecido nas caves do Douro finalmente explodiu, rasgando o véu da ilusão que as separava. Beatriz Almeida era a rainha indiscutível de Lisboa, aos 35 anos, CEO da Vinha Douro, uma empresa familiar que transformara vinhedos ancestrais no norte em um império de exportações para o mundo. Seu escritório no Chiado, com janelas que emolduravam o Tejo como um quadro de Bosch, era um santuário de poder, mesas de mogno polido, garrafas de porto cristalinas e o aroma sutil de sobreiro queimado de uma lareira sempre acesa. Mas por trás da fachada de executiva implacável, cabelos negros presos em coque severo, ternos sob medida de Alfama Couture e um olhar que fazia diretores tremerem em reuniões, Beatriz carregava um fardo mais pesado que as uvas colhidas sob o sol impiedoso de setembro. Seu coração, moldado pelas canções melancólicas de Amália Rodrigues que sua avó cantava nas noites de saudade, batia por alguém que nunca ousara nomear. Ana Moreira, 28 anos, era o oposto de Beatriz, uma alma errante, pintora de rua cujas telas capturavam a essência efêmera de Lisboa, os bondes rangentes subindo a colina, os varais de roupa dançando ao vento salgado do Atlântico, as sombras dos azulejos que contavam histórias de navegadores perdidos. Filha de pescadores do Algarve, Ana chegara à capital há 5 anos com uma mala de sonhos e um caderno de esboços, alugando um estúdio apertado em Bairro Alto onde o cheiro de tinta se misturava ao de pastéis de nata frescos da confeitaria vizinha. Sua arte não pagava contas, mas alimentava a alma. Ela vendia quadros em feiras de arte no Lisboa Factory, onde o eco das risadas de turistas se entrelaçava com o fado de rua. E foi ali, numa tarde de verão de 2023, que Beatriz a vira pela primeira vez. Beatriz estava em uma reunião de negócios no Lisboa, negociando uma parceria com uma galeria de arte moderna para promover vinhos em eventos culturais. O sol filtrava-se pelas vigas de ferro recicladas do antigo armazém industrial e lá estava Ana, de pé diante de uma tela colossal, uma mulher com olhos de mar, pintada em tons de azul cobalto e ouro, como se o Tejo tivesse subido à superfície da tela. Beatriz parou, o contrato esquecido na mão. É inspirado no mar de Sagres? Perguntou, a voz rouca, traindo o sotaque nortenho que raramente deixava escapar em reuniões. Ana virou-se, o sorriso como o primeiro raio de sol após a garoa. Não, é o Tejo sonhando com o oceano. Mas Sagres tem sua parte, o vento que carrega segredos. Elas conversaram por horas, sobre vinhos que envelhecem como memórias e pinturas que capturam o efêmero. Beatriz sentiu o crás nascer ali, um broto tenro em solo árido, mas enterrou-o profundo, como sementes de videira no inverno. Ela era a CEO, a herdeira de uma linhagem de mulheres fortes que construíram fortunas com mãos calejadas. Ana era livre, intocável. Os meses seguintes foram uma dança sutil, como o tango das sombras nos becos de Alfama. Beatriz contratou Ana para ilustrar os rótulos de uma nova linha de vinhos rosé, inspirados nas flores silvestres do Alentejo. Reuniões no escritório viraram jantares informais em tascas escondidas, onde provavam sardinha assada com pão de milho e regavam com verde fresco. Você pinta o que sente, Ana. Eu gerencio o que não posso sentir, confessou Beatriz uma noite, sob as luzes tremulosentes de um lampião em uma tasca de moraria. Ana riu, os olhos brilhando como estrelas no céu de verão. Então me ensina a gerenciar o coração, Beatriz. O meu pinta-caos. Mas Beatriz não ousou.
Seu mundo era de conselhos de administração onde vulnerabilidade era fraqueza e o board de diretores, majoritariamente homens de fato gravata, via nela a senhora de ferro que negociara fusões com França e expandira para o Brasil, revelar seu amor por uma mulher, numa sociedade portuguesa ainda marcada pelas tradições católicas e os sussurros de escândalos familiares. Seria como quebrar o melhor cristal de Porto, irreparável. Ana, por sua vez, sentia o puxão invisível. Crescer no Algarve, com o mar como confidente e as histórias de sua mãe sobre amores proibidos nas falésias de Lagos, ensinara-a a ler os silêncios. Beatriz olhava como se ela fosse o último gole de um vinho raro, com reverência e fome contida. Mas Ana interpretava o distanciamento como desinteresse, ou pior, como pena pela artista falida que mal pagava o aluguel. Ela é como as gaivotas do Tejo, bela, mas sempre voando alto, longe do chão lamacento onde eu piso, confidenciou Ana à sua melhor amiga, Sofia, uma violinista de fado que tocava em casas noturnas de bairro alto. Sofia, com seu cigarro eterno e olhos pintados de col, riu. Ou ela está voando porque tem medo de cair por você, tola. Os ricos amam em segredo, como o vinho que fermenta nas caves. Mas Ana duvidava, pintando noites inteiras telas de solidão, figuras femininas entrelaçadas em abraços etéreos, sob chuvas de pétalas de amendoeira. O primeiro vislumbre de explosão veio em uma noite de São João, a festa que incendiava Porto com martelos de plástico e fogueiras nas ruas de Ribeira. Beatriz, fugindo da agitação lisboeta, convidara a Ana para um fim de semana no norte, disfarçado de retiro criativo para finalizar os rótulos. Caminharam pelas margens do Douro, onde os socalcos de vinhedos se derramavam como lágrimas verdes sobre o rio, e Beatriz quase cedeu. Sob o céu estrelado, com o aroma de alecrim selvagem no ar, ela pegou a mão de Ana enquanto provavam um tawny envelhecido. Ana, há algo que me consome como este vinho consome a madeira. Mas o riso de um grupo de jovens com fogos de artifício as interrompeu e Beatriz recuou, o coração martelado como os doces de São João. Ana, magoada pela interrupção, interpretou como rejeição e na manhã seguinte, em um café ribeirense com vista para as pontes iluminadas, disse: "Você me convida para dançar, Beatriz, mas nunca gira." De volta a Lisboa, a distância cresceu como era invasora nas paredes de um convento abandonado. Beatriz mergulhou no trabalho, fechando um acordo milionário com importadores italianos, enquanto Ana aceitava uma comissão para uma exposição em Belém, pintando murais de sereias que sussurravam segredos ao mosteiro dos Jerónimos. Mas o destino, caprichoso como o fado, teceu sua teia em uma gala de caridade no Museu Nacional de Arte Antiga. Beatriz, em um vestido de seda preta que ecoava as sombras de Velázquez, doou uma fortuna para a restauração de azulejos históricos. Ana estava lá como artista convidada, expondo uma série sobre amores ocultos em Lisboa. Seus olhares se cruzaram sobre taças de espumante de bairrada e o ar crepitou como fogos de artifício prematuros. Sua tela. Ela me assombra, murmurou Beatriz, aproximando-se. Ana, o coração acelerado, respondeu: "Porque pinto que vejo em você, uma mulher presa em sua própria armadura." Naquela noite, após a gala, elas acabaram em um mirador escondido no castelo de São Jorge, onde o vento carregava ecos de mouros e cristãos. Beatriz, embriagada não pelo vinho mas pela proximidade, deixou escapar: "Eu te amo, Ana." Desde o primeiro traço de azul em sua tela. As palavras pairaram como fumaça de incenso em uma procissão de Corpus Christi. Ana congelou, os olhos enchendo-se de lágrimas salgadas como o Atlântico. Então, por que escondeu? Porque me deixou acreditar que era só negócios? E ali, sob a lua cheia que banhava as 7 colinas, o crush escondido explodiu em um beijo, não urgente, mas profundo, como o primeiro gole de um maduro que revela camadas de fruta e terra. Mãos entrelaçadas, sussurros misturados ao canto distante de um acordeão, elas prometeram honestidade. Mas o drama, como um vinho azedo, reserva surpresas amargas.
Dias depois, um mal-entendido irrompeu como uma tempestade de verão no Tejo. Sofia, a amiga de Ana, bêbada em uma noite de fado no Sr. Vinho, confundiram um abraço inocente de Beatriz com sua sócia de negócios, uma designer italiana chamada Carla, com flerte. Via CEO com outra mulher, Ana. Beijos na bochecha que pareciam mais, fofocou Sofia, o violino esquecido no colo. Ana, ferida pela memória de rejeições passadas, um amor adolescente no Algarve traído por sussurros da aldeia, confrontou Beatriz por mensagem: é isso? Eu sou só mais uma tela para você colorir e descartar? Beatriz, em uma reunião em Évora, leu e sentiu o mundo ruir como um terraço antigo em Sintra. A traição veio não de Beatriz, mas do destino cruel. Um tabloide lisboeta, sempre ávido por escândalos de elites, publicou uma foto borrada da gala, Beatriz e Carla rindo, braços entrelaçados em pose fraterna. O título, A Rainha do Vinho e seu Segredo Italiano, Romance ou Negócios? Ana viu antes de Beatriz explicar e o pânico a consumiu. Ela cancelou a próxima reunião, bloqueou o número e refugiou-se em seu estúdio, pintando furiosamente uma tela negra de corvos sobre vinhedos devastados. Beatriz, pela primeira vez em anos, chorou, não lágrimas frias de executiva, mas soluços quentes como os de sua avó ao recordar o marido perdido no mar. Ela dirigiu até Bairro Alto na chuva torrencial, batendo à porta com punhos que negociavam milhões, mas tremiam agora. Ana, abra. É um mal-entendido, como as névoas do Douro que enganam o viajante. A porta se abriu devagar, revelando Ana com olhos inchados e tinta manchando o rosto como máscaras de carnaval. Elas se sentaram no chão frio, entre potes de corante e telas semi-acabadas, e Beatriz contou tudo: o medo de sua família conservadora, os diretores que sussurravam sobre imagem corporativa, o crush que crescer em silêncio como as videiras no inverno. Eu traí a mim mesma, não você. Carla é como uma irmã, trabalhamos juntas desde Milão. Ana, tocando o rosto de Beatriz, sentiu a verdade como o calor de um braseiro em noite de inverno. E eu traí minha intuição, deixando o medo pintar mentiras. Elas choraram juntas, abraçadas, enquanto lá fora a chuva lavava as ruas, como as procissões de penitentes em Óbidos. O conflito se aprofundou quando o Borda Vinhador soube do escândalo. Um diretor idoso, eco de tradições patriarcais, ameaçou renunciar, uma CEO com preferências modernas? Os acionistas do Porto não perdoarão. Beatriz enfrentou a sala de reuniões como uma leoa, o sotaque nortenho flamejante. Meu coração não é ativo para vender. É meu, como esta empresa de mulheres que ousaram antes de mim. Ela revelou tudo publicamente em um comunicado, inspirado nas histórias de sua avó sobre amores resilientes nas guerras civis. A mídia portuguesa, sempre dividida entre conservadorismo e a Revolução do 25 de Abril, dividiu-se. Alguns a chamaram de traidora da tradição, outros de heroína moderna, como as sufragistas que marcharam pelas ruas de Lisboa em 1911. Ana, ao seu lado em uma entrevista no RTP, pintou verbalmente sua visão. O amor é como o azulejo, fragmentos que formam beleza, não importa o padrão. O alto tranco veio em uma viagem ao Douro, onde Beatriz levara Ana para conhecer as raízes da família. Nas caves úmidas de uma quinta centenária, entre barris de carvalho que sussurravam segredos de colheitas passadas, a mãe de Beatriz, Dona Maria, confrontou-as. Viúva de um viticultor que morrera jovem, ela carregava o rosário e as receitas de bolos de folar como escudos. Filha, isso. Essa Ana. É uma fase, como o verão? Beatriz, de joelhos no chão poeirento, implorou: Mãe, é o meu fado, melancólico, mas verdadeiro. Como as suas canções para pai. Dona Maria, tocando o rosto da filha, recordou sua própria juventude, um amor por uma costureira em Vila Real, silenciado pela guerra. Lágrimas caíram como gotas de orvalho nas uvas, e ela abençoou-as com um abraço, murmurando uma oração antiga em ladino sefardita, herança dos judeus portugueses exilados.
De volta a Lisboa, a redenção floresceu como as jacarandás em maio. A Vinha Douro lançou uma linha de vinhos Saudade Revelada, com rótulos de Ana retratando mulheres entrelaçadas em vinhas douradas. As vendas explodiram, não só no mercado que era crescente em Portugal, com paradas do orgulho em Lisboa que ecoavam as liberdades pós-ditadura, mas entre casais que viam neles o reflexo de suas próprias histórias. Beatriz e Ana compraram uma casa em Cascais, com varanda para o Atlântico, onde pintavam e provavam vinhos ao pôr do sol. Não era perfeito, discussões sobre horários de trabalho, ecos de inseguranças passadas, mas cada reconciliação era uma vindima, colhendo o doce do amargo. Numa noite de outono, durante o Festival de Fado de Coimbra, elas sentaram-se em um teatro antigo, ouvindo as vozes roucas cantarem de perda e reencontro. Beatriz sussurrou no ouvido de Ana: "Você é meu porto, porto seguro, vinho da alma." Ana, traçando os dedos na mão de Beatriz, respondeu: "E você é minha tela infinita." Sob os aplausos, com o aroma de castanhas assadas no ar, elas souberam que o drama da vida, como o fado português, não termina em tragédia, mas em uma melodia humanamente bela. O amor que, uma vez revelado, enriquece como o tempo envelhece o vinho. A manhã seguinte ao confronto no estúdio de Ana amanheceu com uma luz difusa, filtrada pelas persianas de madeira de Bairro Alto, como se Lisboa acordasse de um sonho febril. Beatriz acordou primeiro, o corpo dolorido de uma noite no chão frio, mas o coração leve pela primeira vez em anos. Ana dormia ao seu lado, o rosto sereno como uma madona de azulejo em uma igreja de Mafra, os cabelos espalhados como videiras selvagens sobre uma almofada improvisada de trapos de tinta. Beatriz observou-a, traçando mentalmente os contornos que tanto pintara em segredo, a curva suave da bochecha, o lábio inferior que tremia levemente em sonhos, as sardas sutis como sementes de romã no verão alentejano. "Meu Deus, como pude esperar tanto?" pensou, e quando as preces que sua avó murmurava nas vinhas ao amanhecer. Levantou-se devagar, evitando ranger o assoalho de pinho antigo, e preparou café na kitchenette apertada, um bule de barro de Estremoz, grãos moídos de uma torrefação no rocio que cheiravam a canela e saudade. Enquanto a água fervia, Beatriz abriu a janela, deixando entrar o burburinho da rua, o tilintar de um elétrico subindo a colina, o grito de um vendedor de broas de mel, o latido distante de um cão vira-lata que rondava as tascas. Lisboa pulsava, viva e imperfeita, como seu amor recém-nascido. Quando Ana acordou, o aroma as envolveu como um abraço. "Bom dia, minha pintora", disse Beatriz, servindo a xícara com mãos que ainda tremiam da vulnerabilidade da noite anterior. Ana sorriu, os olhos inchados mas brilhantes. "Bom dia, minha vinicultora." "Sem mais mal-entendidos, prometo." Elas brindaram com um café quente e amargo, jurando que dali em diante, cada dia seria uma safra a cultivar. Os dias seguintes foram uma redescoberta mútua, tecida com os fios da rotina lisboeta. Beatriz, pela primeira vez, cancelou uma reunião matinal para passear com Ana pelo mercado da Ribeira, o Time Out Market, onde o caos organizado de sabores portugueses se derramava em bancadas, queijos de azeitão cremosos, enchidos defumados do Trás-os-Montes, mariscos frescos do Estoril piscando como joias. Ana ria, experimentando uma colher de bacalhau à Brás, enquanto Beatriz contava histórias de sua infância no Douro. "Meu pai me levava às vindimas e eu pisava uvas com pés sujos, sonhando ser rainha do mundo. Agora vejo que o trono é este, ao seu lado." Ana, mordendo uma pastelaria de nata ainda quente, confessou: "No Algarve, minha mãe me ensinava a ler conchas na praia. Cada uma história de amor perdido no mar. A minha agora é sua." Mas o mundo exterior não perdoava facilmente. No escritório da Vinha Douro, os murmúrios começaram como névoa matinal, olhares desviados nos elevadores de mármore, e-mails com tom de preocupação velada. O diretor financeiro, Sr. Mendes, um homem de bigode grisalho e gravata de seda que fumava charutos cubanos em segredo, chamou Beatriz à sala de conselho. "Sr. Almeida, o Bor está inquieto. Aquela foto com a italiana. E agora rumores sobre
Bem, preferências pessoais. Os investidores do Brasil são conservadores, o Porto não esquece tradições. Beatriz, sentada à cabeceira da mesa de carvalho entalhado com motivos de cachos de uva, sentiu o sangue ferver como mosto em ebulição. Senhor Mendes, minha vida pessoal é como um vinho privado, não para venda. Se o board quer demissão, que venha com fatos, não fofocas de tabloide. Ele recuou, mas o dano estava feito. Naquela noite, Beatriz chegou em casa exausta, desabando no sofá de veludo verde, onde Ana esperava com um jantar improvisado, sopa de tomate com coentros e pão de centeio torrado. Conte-me, pediu Ana, servindo uma taça de branco fresco de vinho verde. Beatriz desabafou, as palavras fluindo como um rio transbordado. O peso da herança familiar, a pressão de ser a primeira mulher CEO após gerações de homens, o medo de que seu amor por Ana custasse o legado. Ana ouviu, traçando círculos suaves nas costas de Beatriz com dedos manchados de carvão. Lembra da lenda de Inês de Castro? Amada em segredo, coroada postumamente. Não seja como Pedro, lute agora, viva agora. Inspirada, Beatriz decidiu contra-atacar. Contratou uma assessora de imprensa, uma mulher que era de Setúbal que organizava eventos do orgulho, para moldar a narrativa, não escândalo, mas história de autenticidade. Vamos transformar veneno em vinho, disse ela a Ana, e juntas, riram pela primeira vez em dias, o som ecoando como sinos de uma igreja em Alfama. Enquanto isso, Ana enfrentava seus próprios demónios. Sua exposição em Belém foi um sucesso modesto. Críticos do Jornal de Notícias elogiaram os tons emotivos que capturam a alma feminina portuguesa, mas as vendas eram escassas. Um colecionador rico, um viúvo de Coimbra com galeria própria, oferecer uma comissão generosa, uma série sobre paixões proibidas na história de Portugal, inspirada em figuras como as rainhas mouras de Évora. Mas o preço era sutil, jantares profissionais em restaurantes estrelados de Cascais, onde seus olhos demoravam-se demais nas curvas de Ana. Ele acha que a arte é moeda de troca, confidenciou Ana a Sofia durante um ensaio de fado no Hot Club de Portugal, onde o jazz se misturava ao lamento tradicional. Sofia, afinando o violino com dedos ágeis, alertou: cuidado, miúda. Homens como ele colecionam mais que quadros. Ana recusou o contrato, optando por uma bolsa modesta de uma fundação cultural em Lisboa dedicada a artistas LGBTQ+, financiada por doações de imigrantes em Toronto. Prefiro pintar fome a vender a alma, disse ela a Beatriz, que a abraçou forte. Você é minha obra-prima, não preciso de moldura. O romance delas amadurecia em gestos cotidianos, enraizados na tapeçaria cultural de Portugal. Aos domingos, caminhavam pelo Jardim Botânico de Lisboa, onde orquídeas exóticas de Macau sussurravam de impérios passados, e Ana esboçava flores enquanto Beatriz recitava poemas de Sofia de Melbrenner. O mar é o espelho do céu, mas o amor é o reflexo da alma. Em noites de quinta-feira, frequentavam o Cinearte, um cinema independente no Chiado, assistindo a filmes de Manuel de Oliveira sobre tempo e memória, mãos entrelaçadas no escuro, como amantes em uma tela de Pasolini. E nas tardes livres, Beatriz levava Ana às caves de vinho em Alcântara, provando colheitas antigas sob abóbadas de pedra que ecoavam como catedrais. Este é um 1940, ano do meu nascimento, mas maduro como nosso amor agora, brincava Beatriz, e Ana respondia com um beijo leve, salgado como as ondas de Carcavelos. Contudo, o mal-entendido com Carla não se dissipara completamente. A designer italiana, ouvindo os rumores, ligou para Beatriz de Milão, voz trêmula sobre a linha ruim. Cara Mia, o que é isso de traição? Eu e você, sempre só negócios e risadas. Beatriz explicou tudo, rindo das coincidências, e Carla, solidária, propôs uma solução, uma campanha conjunta de moda e vinho para a Semana de Moda de Lisboa, com Ana como artista convidada. Vamos mostrar ao mundo que amor é arte, não escândalo, disse Carla. Ana, inicialmente ciumenta, viu na ideia uma ponte.
pintaria instalações interativas onde visitantes degustavam emoções através de cores e sabores. O projeto uniu-as mais, transformando dúvida em colaboração, como as alianças improváveis da restauração de 1640. Mas o verdadeiro teste veio com a família de Beatriz. Dona Maria, após o telefonema reconciliador do Douro, convidou-as para o Natal em Vila Real, na casa ancestral de granito com chaminé que fumegava como um dragão adormecido. Beatriz hesitava. Ela pode ter perdoado em palavras, mas os olhos julgam. Ana, embalando um presente, uma tela pequena de Dona Maria jovem, imaginada com flores de giesta no cabelo, insistiu: família como vinho, envelhece, mas o bom melhora com tempo. A viagem de trem pelo Douro foi mágica, vinhedos adormecidos sob geada, estações com nomes como Pinhão e Tu e Quando como versos de Camões. Chegando, Dona Maria as recebeu com um abraço rígido, mas os olhos suavizaram ao ver a tela. É como se você me visse, menina, disse a Ana, e naquela noite, ao redor da mesa com rabanadas e peru assado, contou histórias de sua juventude. Eu amei uma vez, em segredo, durante a ditadura. Ela costurava bandeiras para a Revolução. Perdemos contato no 25 de abril, mas o coração guarda. As lágrimas fluíram e com elas, aceitação. De volta à capital, fortalecidas, elas enfrentaram o borde. Beatriz apresentou a campanha com Carla e Ana em uma reunião lotada, projetando slides de rótulos vibrantes e instalações imersivas. A Vinha Douro não é só vinho, é a alma portuguesa, resiliente, apaixonada, inclusiva. O Sr. Mendes, surpreendido, aplaudiu primeiro e o borde seguiu. As ações subiram 15% na semana seguinte, impulsionadas por uma onda de apoio nas redes, hashtags como Vinho do Amor viralizando de Faro a Bragança. Ana, inspirada, abriu sua primeira galeria solo em Lisboa Factory, Saudades Pintadas, com Beatriz cortando a fita em um vestido de linho branco, ao som de fado tocado por Sofia. A exposição vendeu esgotada, compradores de Paris a Nova Iorque encantados pela fusão de tradição e modernidade. Na abertura, sob luzes de corda esticadas como constelações, Beatriz puxou Ana para um canto escuro. Você me salvou como o rio salva a terra seca. Ana, olhos marejados, sussurrou: nós nos salvamos, como Portugal se salvou em 1974. O inverno de 2024 desceu sobre Lisboa como um manto de tule cinzento, com chuvas que tamborilavam nos telhados de telha vermelha como dedos impacientes em uma guitarra de fado. Beatriz e Ana, agora inseparáveis, encontravam refúgio em rotinas que teciam o amor no tecido diário, manhãs com pão de Deus comprado na padaria da esquina, tardes de trabalho intercaladas por mensagens, Beatriz enviando fotos de amostras de vinho de uma degustação em Santarém, Ana respondendo com esboços rápidos de garrafas personificadas como amantes. Mas sob a superfície, correntes subterrâneas agitavam-se, como as marés que erodiam as falésias de Sintra. O sucesso da campanha Saudade Revelada trouxera visibilidade, mas também inveja e, com ela, uma traição que Beatriz nunca previra. Tudo começou com um e-mail anónimo, chegando à caixa de entrada corporativa de Beatriz em uma segunda-feira chuvosa. Sua autenticidade é uma fachada. Veja o anexo, provas de que Ana não é quem parece. O arquivo era uma pasta de fotos granuladas, Ana em um jantar com o colecionador de Coimbra meses antes, risos capturados em ângulo suspeito, mensagens antigas de Ana para Sofia, desabafando frustrações financeiras que soavam como hesitação sobre Beatriz, até um recibo de uma viagem solitária de Ana a Paris, para inspiração artística, mas sem menção a Beatriz. O remetente era verdadeiro amigo @anom.pt, mas Beatriz reconheceu o IP interno da Vinha Douro. Alguém do board, talvez o Sr. Mendes, rancoroso pela humilhação na reunião, ou um assistente ambicioso farejando fraqueza. Seu estômago revirou como vinho azedo. Ela fechou o laptop, correndo para o banheiro de mármore para vomitar o café da manhã. Não pode ser, murmurou, lavando o rosto com água fria do Tejo filtrada.
Mas a dúvida, como uma erva daninha no vinhedo, enraizava-se rápido. Naquela noite, Ana notou a mudança. Beatriz, geralmente loquaz sobre o dia, respondia em monossílabos enquanto preparavam jantar, um cozido à portuguesa, com carnes defumadas e grão de bico que borbulhava na panela de ferro. O que há, amor? Parece que viu um fantasma de D. Sebastião, brincou Ana, mexendo o caldo com uma colher de pau entalhada. Beatriz hesitou, o e-mail queimando em sua mente como brasa. Nada. Só o trabalho. Pressões eternas. Mas Ana, com a intuição afiada de quem lê emoções em pinceladas, insistiu. Mentira tem gosto de vinagre. Fale. E assim Beatriz cedeu, mostrando o e-mail no celular, voz trêmula. E se for verdade? E se você usou-me para visibilidade? As palavras saíram como um tapa, e quando o silêncio pesado da cozinha. Ana empalideceu, largando a colher que tilintou no chão de azulejo. Usar você? Depois de tudo? Isso é o que um traidor quer que você pense. Lágrimas quentes escorreram e Ana saiu porta afora para as ruas molhadas de chiado, deixando Beatriz sozinha com o cozido frio e a culpa fervendo. Beatriz passou a noite em claro, caminhando pelo apartamento como um leão enjaulado, o tejo negro lá fora refletindo luzes tremulosentes das docas. Recordou à avó que durante a ditadura escondera panfletos revolucionários em barris de vinho, sussurrando: dúvida é o veneno dos fracos, confiança, o antídoto dos fortes. Mas a dor era visceral, a traição não era só possível, era plantada por alguém próximo, corroendo a fundação que construíra. No amanhecer, contratou um investigador discreto, um ex-policial de Faro especializado em fraudes corporativas, para rastrear o e-mail. Enquanto esperava respostas, mergulhou no trabalho com fúria. Visitas a vinhedos em colares, onde as uvas resistem ao vento atlântico como amores teimosos, provando solos arenosos que davam vinhos minerais e profundos. Mas o vazio crescia, ligou para Ana 10 vezes, sem resposta, mensagens não lidas como garrafas vazias na praia. Ana, por sua vez, refugiou-se no estúdio em Bairro Alto, onde o cheiro de terbentina era bálsamo para a alma ferida. Pintou furiosamente durante horas, uma tela colossal emergindo do caos, duas figuras femininas separadas por uma tempestade de corvos negros, uma com coroa de uvas, outra com asas de pincel, mas no centro, um fio dourado de luz conectando-as, porque duvida de mim, gritou para vazio, e quando as queixas de fado que vazavam da tasca abaixo. Sofia apareceu ao meio-dia, com uma garrafa de medronho algarvio e pão de milho quente. Ele, o colecionador, é um porco, mas eu recusei. E Paris? Sozinha, sim, para curar um coração partido antes de você. Mostra ela. Ana, exausta, abraçou a amiga, mas o orgulho, herança das mulheres do Sul, que enfrentam o mar sem baixar a cabeça, impedia-a de voltar primeiro. Em vez disso, aceitou um convite para um workshop de arte em Óbidos, a vila literária amuralhada, onde poderia respirar longe das colinas sufocantes de Lisboa. A traição revelou-se 2 dias depois. O investigador confirmou o remetente como assistente pessoal de Beatriz, um jovem de 25 anos chamado Rui, contratado recentemente de uma firma rival em Vila Nova de Gaia. Ambicioso e ressentido por promoções negadas, ele forjara as provas para desestabilizar Beatriz e subir na hierarquia. Beatriz o confrontou em seu cubículo minimalista, voz baixa mas afiada como uma faca de podar uvas. Você achou que meu amor era fraqueza? É minha força. Demissão imediata ou processo por difamação. Rui, pálido como queijo fresco, confessou, queria provar que mulheres como você não duram no topo. Beatriz, em vez de raiva cega, ofereceu uma lição. Aprenda com isso, traição envenena o traidor primeiro. Vá e encontre honestidade em outro lugar. Ele saiu e Beatriz demitiu formalmente, mas sem alarde, preservando a descrição portuguesa que evita escândalos públicos.
Com a verdade em mãos, Beatriz dirigiu até Óbidos sob uma garoa fina, o carro serpenteando pelas estradas de pinheiros e sobreiros que ladeiam a um. A vila medieval, com suas muralhas de pedra e ruas empedradas forradas de flores, era um conto de fadas, casas brancas com buganvílias roxas cascateando das janelas, a livraria medieval onde páginas antigas sussurravam segredos de rainhas esquecidas. Ana estava no workshop, facilitando uma sessão sobre arte e vulnerabilidade, quando Beatriz entrou, encharcada, um buquê de giestas amarelas nas mãos, flores do norte, símbolo de amor resiliente. Perdão, Ana. A dúvida foi minha traição a nós. As participantes, um círculo de mulheres de idades variadas, prenderam a respiração. Ana, olhos vidrados, largou o pincel e correu para ela, o abraço molhado de chuva e alívio. Eu também duvidei, de mim, de nós. Mas veja, disse, levando-a à tela em progresso, as figuras agora unidas, o fio dourado espesso como um rio. Elas passaram o fim de semana em Óbidos, hospedadas em uma pousada dentro das muralhas, com janelas que davam para o castelo iluminado. Conversaram horas à lareira, com chá de ervas colhidas localmente e gimletes de gin de alfarroba. Ana revelou inseguranças. Sempre temi ser a pobre artista ao lado da CEO, como as sereias que cantam para príncipes, mas afundam sozinhas. Beatriz, vulnerável, admitiu: eu via você como intocável, livre demais para minha gaiola dourada. Riram das tolices, planejando um futuro, uma viagem ao Algarve na primavera, para Ana mostrar as praias de sua infância, uma vinha pequena no Douro para Beatriz, onde plantariam uvas juntos. O workshop acabou com uma performance coletiva, as mulheres pintando murais de solidariedade e Beatriz, suja de tinta pela primeira vez, traçando um coração ao lado do de Ana. De volta a Lisboa, a crise fortaleceu-as. Beatriz implementou treinamentos de diversidade na empresa, inspirados em histórias de figuras quer portuguesas como o poeta António Boto, censurado na ditadura mas eterno na literatura. Ana, por sua vez, dedicou uma série de pinturas à redenção das sombras, exposta em uma galeria de Belém, vendendo para o Museu do Chiado. A mídia, agora aliada, publicou perfis elogiosos. Beatriz Almeida, da videira à vitória do coração, no Expresso. Sofia, em uma noite de fado no Adega Machado, dedicou uma canção a elas, duas almas em Lisboa, como o Tejo e a Ponte, unidas contra a corrente. O romance, agora temperado pelo fogo da provação, brilhava mais. Elas adotaram um gato vira-lata de uma associação em Benfica, batizado de fado por seus miados melancólicos, e passavam noites cozinhando receitas de família. Beatriz ensinando Ana a fazer tripas à moda do Porto, Ana retribuindo com cataplana de mariscos do Sul. Em uma tarde de fevereiro, durante o entrudo em Torres Vedras, mascaradas com fatos de arlequim e foliões jogando farinha, elas dançaram nas ruas, livres como as crianças que correm atrás de balões. Isso é vida, gritou Ana sobre música, e Beatriz, farinhenta no rosto, respondeu: é nosso fado feliz. A primavera irrompeu em Lisboa como uma declaração de independência, com amendoeiras em flor salpicando as colinas de branco e rosa, e o ar carregado do perfume doce que inspirara poetas como Fernando Pessoa em suas tertúlias no Martinho da Arcada. Beatriz e Ana, renascidas da crise invernal, abraçavam a estação com o fervor de quem sobrevivera a uma tempestade. A vinha Douro florescera, literalmente, com novas parcerias em vinhedos orgânicos do Dão, e a Galeria de Ana em Lisboa Factory tornara-se ponto de encontro para artistas emergentes, com workshops gratuitos sobre pintura e identidade que era em Portugal. Mas o destino, sempre um contador de histórias com reviravoltas, reservava um novo conflito, não interno, mas enraizado nas tradições sociais que ainda teimavam em moldar o país como argila úmida. Tudo começou com um convite para o baile de debutantes da alta sociedade lisboeta, um evento anacrônico mas persistente no calendário da elite, realizado no Hotel Ritz com lustres de cristal e orquestras que tocavam valsas de Strauss misturadas a fados modernos.
Beatriz, como CEO proeminente, fora listada como patrona, obrigada a comparecer para networking com herdeiros de fortunas em cortiça e têxteis. É como uma corte de Versalhes em miniatura, mães com prolas do Brasil, pais com charutos da Havana, reclamou ela a Ana durante um brunch no Café Nicola, mordendo um travesseiro de nata. Ana, que nunca pisara em tais salões, riu, vá como rainha que é, mas dança uma valsa pensando em mim. Mas o tom leve mascarava a ansiedade. Ana temia ser vista como a companheira, um acessório exótico para a CEO, e quando as desigualdades que pintarem suas telas sobre amores assimétricos. Beatriz insistiu que fossem juntas, como iguais. Você é minha parceira, não sombra. Vestiram-se para a ocasião com elegância portuguesa, Beatriz em um gown de veludo verde escuro, inspirado nas vinhas do Douro, com bordados de folhas de videira, Ana em um vestido de chifão azul tejo, fluido como as ondas que inspiravam suas pinturas. Chegando ao Ritz, com o seu mármore reluzente e arranjos de flores de Sintra, sentiram os olhares, não hostis, mas curiosos, como se fossem uma exposição viva. Olhe a Almeida com a artista. Que ousadia charmosa, sussurraram damas de Cascais atrás de leques de renda. O conflito explodiu durante o jantar, servido em pratos de porcelana de Vista Alegre. Um cavalheiro idoso, conde de algum solar decadente em Palmela, aproximou-se de Beatriz com um copo de moscatel de Setúbal na mão. Minha cara, parabéns pelo sucesso. Mas essa companheira? Não seria melhor uma aliança tradicional para herdeiros da vinha? O Porto espera netos legítimos. As palavras caíram como uvas azedas e Beatriz, o rosto corando como vinho tinto, rebateu. Conde, tradições são como vinhos velhos, bons se bem guardados, mas o futuro é rosé fresco, inclusivo. Meus herdeiros serão de amor, não de título. Ana, ao lado, sentiu o estômago apertar. O comentário ecoava as cartas anônimas que recebera semanas antes, de admiradores questionando sua influência sobre Beatriz. Fugiu para o terraço, onde a brisa noturna do Parque Eduardo VII carregava cheiro de jasmim e acendeu um cigarro, vício raro, herdado de noites de inspiração no Algarve. Lá, encontrou Dona Maria, a mãe de Beatriz, que viera de Vila Real para o evento, elegante em um jale de lã transmontana. Menina, o mundo ainda dança ao som de velhas músicas, mas você e minha filha compõem a nova melodia. Ana desabafou, lágrimas misturando-se à fumaça, sinto-me como uma intrusa em um banquete de reis. Dona Maria, com sabedoria de viúva que plantara vinhas sozinha, contou, eu fui intruso uma vez, filha de lavradores, casada com um Almeida. Mas o amor conquista castelos. Seu abraço foi âncora e juntas voltaram ao salão, onde Beatriz dançava uma valsa com Ana, ignorando os sussurros, os corpos movendo-se em sintonia como ondas no guincho. O incidente no baile propagou-se como vinho derramado em linho branco. Jornais como o Correio da Manhã publicaram colunas sociais, escândalo ou evolução? O amor da CEO no Ritz, dividindo opiniões entre conservadores que clamavam decadência moral e progressistas que celebravam o Portugal moderno. Beatriz enfrentou uma enxurrada de e-mails do board, não de demissão, mas de preocupação com a imagem, e respondeu com uma carta aberta no site da empresa. A Vinhador celebra todos os amores, como Portugal celebra sua diversidade desde os descobrimentos. Quem não bebe deste vinho, que passa ao próximo. Ana, por sua vez, canalizou a dor em arte, uma instalação interativa para o mate, valsas invisíveis, com espelhos que refletiam casais imaginários dançando em salões vazios, projetados com luzes de LED em tons de vinho e azul. A exposição viralizou, atraindo turistas de Amsterdão a Buenos Aires e um documentário da SIC Notícias sobre amores que era em tempos de tradição. Mas o conflito pessoal aprofundou-se quando a família de Ana interveio. Seu irmão mais velho, João, pescador em Lagos com mãos calejadas de redes e sol, ligou furioso após ler o artigo. Irmã, você envergonha o nome Moreira. Mamãe chora no rosário, dizendo que é pecado como Sodoma.
Ana, no telefone do estúdio, sentiu o coração partir como uma concha sob bota. João, o mar não julga as ondas que se quebram juntas. É amor, não crime. Ele desligou, mas dias depois, a mãe ligou, voz trêmula como o vento nas falésias. Filha, venha para casa. O Algarve cura tudo. Ana foi, levando Beatriz, em uma viagem de carro pela A2, parando em Évora para provar queijos de Nisa e visitar o templo romano que sussurrava de amores antigos. Em Lagos, a casa de pescador cheirava sardinhas grelhadas e sal, e a mãe, com avental florido e crucifixo no peito, recebeu-as com hesitação. Deus ama todos, mas a aldeia fala, disse, servindo caldo de peixe. Beatriz, respeitosa, ofereceu uma garrafa de vinho do Alentejo. Senhora Moreira, seu mar deu a Ana as cores de sua alma. Eu só cuido delas. A mãe, tocando a tela que Ana pintara dela na juventude, amoleceu. Então cuidem uma da outra, como o sol e o mar. O irmão, relutante, juntou-se ao jantar e, pela primeira vez, riram de histórias de infância. Ana roubando figos das árvores, João assustando gaivotas com pedras. A reconciliação familiar fortaleceu o laço delas, mas o ápice do drama veio com uma crise corporativa. Um concorrente de Gaia, sentindo o cheiro de fraqueza nos tabloides, lançou uma campanha difamatória, anúncios falsos alegando que os vinhos da Vinha Douro usavam ingredientes não tradicionais, código para atacar a imagem que era de Beatriz. As vendas despencaram 20% em 2 semanas, acionistas ameaçando boicote. Beatriz, em pânico, trancou-se no escritório, revisando planilhas até o amanhecer e ignorando chamadas de Ana. Eu falhei com você, com a empresa, com o legado, confessou finalmente, ao telefone, voz rouca de exaustão. Ana, furiosa com a distância, dirigiu até o Chiado na madrugada, batendo à porta de vidro. Falhou? Não, eles falharam com Portugal. Lute como eu luto nas telas. Juntas, bolaram uma contraofensiva, uma live de degustação virtual, com Ana pintando ao vivo enquanto Beatriz narrava histórias de amor nas vinhas, convidando influenciadores que de todo o país. Do Porto ao Algarve, nosso vinho é para todos os corações, proclamou Beatriz na transmissão que alcançou milhões, revertendo as perdas e ganhando prémios de marketing inclusivo. O verão chegou triunfante, com festas de São João e quando fogueiras em todo o país. Beatriz e Ana celebraram em Ribeira, martelos de plástico batendo em ritmo, provando vinho quente com limão. Dona Maria juntou-se, dançando um rancho folclórico com a mãe de Ana, enquanto João grelhava sardinhas. Vejam, o fado virou festa, riu Beatriz, abraçando Ana sob as estrelas do Douro. O conflito social, como uma vindima árdua, colhera frutos doces. Aceitação não só pessoal, mas coletiva, pavimentando o caminho para um futuro onde amor não precisava de máscaras. O outono de 2024 tingiu Lisboa de tons ocre e âmbar, com folhas de castanheiro caindo nas praças como confetes de um carnaval melancólico. Beatriz e Ana, agora pilares uma da outra, navegavam a vida com a graça de quem aprendera a dançar no fio da navalha. A Vinha Douro expandira para uma linha de vinhos espumantes de bairrada, batizada Brinde à Liberdade, com rótulos de Ana retratando bolhas como almas ascendendo. Mas o verdadeiro clímax de seu drama amoroso se aproximava, não em explosões externas, mas em uma introspeção profunda, a decisão de construir um legado juntas, desafiando as sombras do passado que ainda sussurravam dúvidas. Tudo precipitou em uma viagem ao interior, para a Feira de São Mateus em Viseu, um festival de tradições beirãs onde barracas vendiam castanhas assadas, jerupiga caseira e artesanato de lã. Beatriz, buscando raízes para uma nova campanha, convidara a Ana para emergir na cultura que moldara sua infância. Caminharam pelas ruas enfeitadas com guirlandas de milho, provando morcela de abóbora e dançando ao som de concertinas em ranchos folclóricos.
Mas em uma noite de fogueira central, onde contos antigos de lobiçamens e moras encantadas eram narrados, Beatriz recebeu uma carta amarelada da avó falecida, encontrada em uma arca familiar durante uma limpeza na Quinta do Douro. Minha Beatriz querida, se lês isto, herdei-te o fogo. Ama sem medo, como eu amei em segredo durante a Grande Guerra. Anexa o diário de minha confidente, Rosa, uma costureira que partilhou meu coração nas noites de bombardeios. As páginas revelavam um amor lésbico silenciado, Rosa e a avó, trocando cartas codificadas em padrões de bordado, separadas pela imigração pós-guerra. Beatriz chorou ali, entre o crepitar das chamas, entregando o diário a Ana. Somos ecos delas, mas nós, livres para cantar nosso fado. O conflito interno explodiu na volta. Beatriz, confrontada com seu passado, questionou se estavam prontas para um compromisso maior. E se eu te prender, como as muralhas de Óbidos prendem o tempo? Meu mundo é de contratos eternos, o teu de telas efêmeras. Ana, ferida pela hesitação após tantas vitórias, retrucou em uma discussão acalorada no apartamento. Prender? Amor não é prisão, é ponte sobre o Tejo. Ou você ainda duvida, como no baile? A briga escalou, palavras cortantes como facas de ourives. Beatriz acusando Ana de idealismo romântico, Ana chamando Beatriz de prisioneira de legados alheios. Ana saiu novamente, desta vez para um retiro de artistas em Monsaraz, no Alentejo, vilarejo de xisto branco sobre planícies infinitas, onde o silêncio amplificava sussurros da alma. Lá, sozinha com o céu estrelado e o vento que carregava odores de cortiça, Ana pintou sua dor, uma série de paisagens onde vinhas e mares se fundiam em abraços turbulentos, mas sempre convergindo em horizontes compartilhados. Beatriz, deixada no vazio do apartamento, sentiu a traição de si mesma, não uma pessoa externa, mas o medo herdado, como um vinho que azeda na garrafa errada. Ligou para Dona Maria, voz embargada. Mãe, a avó amou em segredo. Eu amo em voz alta, mas ainda tenho medo. Dona Maria, da Quinta, com o telefone apertado contra o ouvido ao som de galinhas cacarejando, aconselhou. Meda como a poda da videira, dói, mas faz crescer. Vá até ela, como seu pai foi até mim no baile de Vila Real. Inspirada, Beatriz pegou o trem para Évora, alugando um carro para as curvas poeirentas até Monsaraz. Chegando ao anoitecer, encontrou Ana no mirador da vila, pintando o pôr do sol sobre o lago do Alqueva, o maior lago artificial da Europa, espelho de estrelas que simbolizava renascimentos. Ana, eu sou a vinha que precisa de seu sol. Sem você, seco. Case comigo, não em papel, mas em promessa, como as avós que nos precederam. Ana virou-se, pincel caindo, e o beijo que se seguiu foi como o primeiro gole de um espumante, efervescente, vivo, eterno. A resolução veio em uma cerimônia íntima, não em igrejas de ouro, mas em uma capela rural no Douro, cercada de vinhedos outonais. Dona Maria e a mãe de Ana oficiaram, trocando votos inspirados em poemas de Florbela Espanca. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Convidadas eram poucas, Sofia com violino, Carla de Milão com brindes de prosecco, o Sr. Mendes redimido com um discurso trêmulo sobre evolução familiar. Elas trocaram anéis de ouro trançado, forjados por um joalheiro de Gondomar com motivos de folhas de loureiro, símbolo de vitória e paz. A festa seguiu na quinta, com fado tocado ao vivo, pratos de cabrito assado no forno a lenha e danças que giravam como folhas no vento. João, o irmão de Ana, ergueu uma taça, pelo mar e pela terra, que as unam sempre. O legado delas floresceu dali. Beatriz adotou políticas de parentalidade inclusiva na empresa, permitindo adoções por casais do mesmo sexo e licenças para a arte familiar. Ana fundou uma residência artística para mulheres que era em Sagres, onde pintoras do Brasil a Moçambique vinham criar sob o sol que inspirara Camões.
Juntas, publicaram um livro ilustrado, Vinhos e Visionárias, misturando receitas de vinhos com contos de amores femininos na história portuguesa, de rainhas como D. Catarina, poetisas esquecidas. A crítica aplaudiu, um hino humanista ao Portugal que amadurece. Em uma noite de inverno, de volta a Cascais, com o Atlântico rugindo além da varanda, elas sentaram-se enroladas em um cobertor de lã minhota, fado gato ronronando no colo. Beatriz abriu uma garrafa de Tawny 1965, ano da Revolução dos Cravos, mas também de seu primeiro amor platônico. Pelo nosso drama, kitsch, emocional, mas nosso. Ana, traçando o anel no dedo de Beatriz, respondeu, pelo final human, não perfeito, mas verdadeiro, como o fado que chora e ri. E sob a lua que banhava as ondas, elas brindaram ao futuro, onde o amor, como Portugal, resistia e renascia. O ano de 2025 amanheceu com uma Lisboa renovada, as cicatrizes do passado suavizadas pelo tempo, como vinhos que perdem a tanicidade áspera. Beatriz e Ana, agora casadas em espírito e lei, após uma cerimônia civil discreta no registro de Cascais, com testemunhas de corações afins, ciam um tapete de dias plenos, onde o drama cedera lugar a uma narrativa serena, mas não menos profunda. A Vinhador celebrava seu centenário com uma exposição itinerante, raízes e renascimentos, viajando de Porto a Faro, com telas de Ana narrando a saga da família Almeida através de vinhas vivas e figuras femininas entrelaçadas. O sucesso era modesto, mas autêntico, não fogos de artifício, mas o brilho constante de uma lanterna em noite de nevoeiro. Contudo, o epílogo de seu romance não era isento de sombras humanizadas. A vida, afinal, é um fado sem fim, com versos de alegria e melancolia. Beatriz enfrentou uma saúde frágil, um episódio de exaustão crónica, diagnosticado por um médico de Alfama como coração sobrecarregado pelo peso do mundo. Internada brevemente no Hospital de Santa Maria, cercada de flores da Iparicama enviadas por Carla e sopas de Dona Maria, ela confrontou a mortalidade. Ana, se eu for como avó, cedo demais, saiba que você foi meu sol. Ana, ao lado da cama, com mãos que tremiam como folhas em vendaval, prometeu, você não vai, vamos envelhecer como Porto, complexas e profundas. A recuperação veio com mudanças. Beatriz delegou mais ao borde, viajando menos, dedicando-se a um jardim de ervas aromáticas em Cascais, onde plantava alecrim e tomilho para infusões que curavam a alma. Ana, por sua vez, descobriu uma gravidez inesperada, não biológica, mas de criação. Uma jovem artista de 19 anos, de uma família cigana em Moraria, batizada de Lourdes, que Ana mentorava em workshops. Lourdes, com olhos de carvão e talento para retratar as ruas vivas de Lisboa, enfrentava rejeição familiar por seu amor por uma violinista. Sinto-me como você descreveu, uma videira sem suporte, confidenciou a Ana. Inspirada, Ana e Beatriz a acolheram como afilhada, oferecendo espaço no estúdio e orientação na Vinhador para uma linha de rótulos Jovens Brotos. Lourdes floresceu, pintando garrafas que capturavam a efervescência da juventude que era, e em sua primeira venda, dedicou o cheque, para as tias que me deram raízes. O círculo fechou-se em uma peregrinação familiar ao Algarve, no verão. A casa de pescadores em Lagos agora tinha um quarto extra para visitas, decorado com azulejos pintados por Ana de sereias abraçadas. João, o irmão, casara-se com uma cozinheira de Tavira e seus sobrinhos corriam pela praia de Dona Ana, nome irônico, mas afortunado, construindo castelos de areia que ecoavam os sonhos delas. Dona Maria e a mãe de Ana, unidas como irmãs de vinho, trocavam receitas ao fogão. Adicione mais cominho, como no norte, ria uma. Não, mais azeite, como no sul, retrucava a outra. À noite, ao redor de uma fogueira na falésia, contavam histórias. Beatriz de vinhas que resistem a secas, Ana de ondas que esculpem pedras em corações. Lourdes tocava viola, Sofia convidada de honra, e o fado emergia espontâneo, não de perda, mas de gratidão. Em Lisboa, o legado perdurava.
Beatriz fundou uma bolsa anual para mulheres empresárias quer, inspirada em sua jornada, enquanto Ana publicava um memoir ilustrado, Telas do Tejo, uma história de amor português, que se tornou best-seller nas feiras de livro de Guadalajara e Frankfurt. A crítica notou, humanista e romântica, reflete Portugal de hoje, inclusivo, resiliente, com alma de fado. Elas viajaram para essas feiras, mãos dadas em aeroportos movimentados, provando que o amor, uma vez explodido de segredos, ilumina caminhos. Na véspera de Natal de 2025, data atual, com luzes piscando nas árvores do Rocio e o aroma de filhós fritas nas confeitarias, Beatriz e Ana sentaram-se na varanda de Cascais, embrulhadas em chales, com taças de espumante. Fado ronronava, o mar murmurava segredos ao luar. De si e poderosa esta paz, quem diria, refletiu Beatriz, traçando o rosto de Ana. De crush escondida vida compartilhada, o melhor drama, respondeu Ana, beijando-a suavemente. O vento levou suas risadas para o Atlântico, onde, em algum lugar, as avós e confidentes sorriam. Seu final não era BKCH, mas humanamente luminoso. Um amor que, como Portugal, superara tempestades para florescer em eterna primavera.